Bom, vou tentar a gravação. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou tentar gravar agora com o microfone certo. Eu não sei se ele vai funcionar. Eu não sei se eu vou ter que ficar assim falando, que não tem onde ele acoplar aqui. Vou tentar assim, vamos ver se vai dar certo, tá? Vamos ver o vídeo dessa maravilhosa, gente. É sério, ela é muito engraçada. O nome dela é Percebe Isabelle que a gente Carr. não quer estudar, mas também não quer ficar burro. Não quer trabalhar, mas também não quer ficar sem dinheiro. Não quer ficar sozinho, mas também não quer socializar. Quer assistir alguma coisa, mas também não quer assistir nada. É minha fase, eu Será tô que é a fase do assim. meio termo, sabe? Aquela fase que você toma meio estalopram, porque se toma um inteiro, você também não excita, mas também não alotra. Se toma uma cápsula de cafeína, fica muito agitado. Ai, gente, me pegou muito quando ela fala de estalopram, porque, né? Sabemos. Se toma 5 gotas de Rivotril, fica muito amuado, sabe? Aquela coisa assim que a vida você vive igual um Fiat 147, assim. Vive no empurrão, não sabe se precisa fazer um exame de sangue para ver se falta ferro, ou se o ferro que tá tendo é a vida que tá dando nas costas, se é anemia, se é preguiça, se é o trabalho que dignifica o homem, ou se é a gente que não tá querendo ser dignificado coisa nenhuma. Sabe, são essas coisas, são esses imbróglios, Embrolho. Muito complicado quando Muito chega bom, aquela fase gente. da vida que a gente não quer estudar, mas também não quer Isabelle ficar Caro, o burro. nome dela. Ela é muito engraçada. Bom, vou ver se o vídeo deu certo com áudio e tudo. Daí eu venho reagir a mais vídeos. Vou ver se já venho. Ó, bora pra mais uma história. Ai, gente, eu não sei. Eu tô na meia neura do microfone. Dá certo ou não dá certo? Eu vou ter que segurar ele mesmo, fé. Vai dar certo, assim. Gente, eu escutei só o comecinho dessa história. Eu só não sei se é dela ainda, porque eu não terminei de assistir, tá? Então, ó, Kelly Moreira X. Ela não merecia isso de jeito nenhum. Então, tipo assim, não é dela, eu acho. Mas eu acho que tem a ver com mãe e filha. Divorciadas, arrumassem um novo companheiro e um certo dia você chegasse do seu trabalho e pegasse o seu novo companheiro com a sua filha em cima da cama, fazendo o que não deve fazer. Gente, vamos pro relato de hoje. Nossa, essa história me deu um... Sabe quando dá um negócio no coração? Não, vamos que eu vou contar pra você. Oi, Kelly, eu acho que isso aqui é mais um desabafo, sabe? Fui casada com o pai da minha filha por 12 anos. Quando separamos, meu ex-marido simplesmente mudou de estado e nunca mais quis saber da filha. Terminei de criar ela sozinha. Eu dei tudo o que pude pra ela. E após 8 anos separada, entre aspas, confesso que nesse meio tempo tive 2 namoradinhos rápidos, nada muito sério, fecha aspas. Conheci o que seria o demônio da minha vida. Nos conhecemos numa festa e depois de alguns encontros começamos a namorar. E quase um ano depois resolvemos morar juntos, na minha casa, pois eu tinha casa própria. No início era tudo flores e eu não via nada demais. Ele e a minha filha, que já estava com 19 anos nessa época, se davam bem. Nunca desconfiei de nada. Até que um tempo eu comecei a notar que eles ficavam de muita brincadeirinha, sabe? Um empurrando o outro quando se viam pela casa. E às vezes, quando eu estava na cozinha lavando louça, Será que é eu ouvia verdade? um cochicho entre eles na sala. E quando eu ia lá, eles paravam de cochichar. Diziam que fazia aquilo para me zoar. Mas o coração da gente sempre sabe. Um dia, eu Zoar. chamei ele para conversar e perguntei: Vai zoar tua mãe escuta, que tanta com o macho brincadeira é essa dela? de cochicho entre você e minha filha? E ele desconversou. Disse que eles eram apenas amigos e que se davam bem. E que ele via minha filha como a filha dele também. E ainda disse que eu devia agradecer, porque ele fazia questão de tratar a minha filha bem. A maioria das vezes, os padrastos eram horríveis com as enteadas, e ele não. Kelly, eu até me senti mal por desconfiar dele. Pedi até desculpa e tudo. E hoje, quando eu lembro, dá vontade até de chorar de tanta raiva. Até que um dia, eu tava de novo na cozinha e eles Complicado estavam na sala isso, assistindo. gente. Quando, de repente, eu fui lá, de surpresa, para pegar uns copos que estavam na estante. E eles deram um pulo. Sabe aqueles pulos de susto, como se estivesse fazendo algo errado e foram pegos no flagra? Fiquei na minha, fingi que não percebi. Mas o jeito da minha filha mudou completamente comigo depois desse dia. Ela estava estranha, me evitando. Certeza que ela sabia que eu tinha pego alguma coisa, ela não era boba. Decidi armar contra eles. Fingi que ia para casa da minha irmã depois do trabalho. Num dia que eu sabia que eles estariam em Nossa, casa. se você fria calculista ao Saí do ponto de... serviço e fiquei na rua de cima, espiando. Esperei uns 40 minutos.
Depois de 40 minutos, eu desci para minha casa. Entrei de pontinha de pé e, como eu já imaginava, peguei os dois na cama dela. Mulher, esse dia foi o pior dia da minha vida. Na hora eu só sabia gritar. Fui pra cozinha, quebrei várias coisas, me descontrolei. Eles tentando me acalmar, tentando explicar o inexplicável pra mim. Só sei que ali mesmo eu terminei com ele. Expulsei ele de casa, peguei as coisas dele, joguei no chão, mandei ele embora. Disse pra minha filha que se ela quisesse ficar, era ela quem sabia. Depois eu me resolveria com ela. Mas pra minha surpresa, ela não quis ficar. Kelly, ela decidiu ir embora com ele. Chorei demais. Até hoje eu choro e me dói muito. Ai, Será que tá junto? Moleque, me manda essas histórias tristes. Eu tô Não, não chorar chorei, de raiva não. e de pena pelo que aconteceu com você. Aconteceu com você? Que filha... Que... Olha, chorei demais. Eita. Até hoje me dói muito. Já faz 1 ano e meio isso. E até hoje eu e minha filha não nos falamos. E eles ainda estão juntos, tá? Desculpa o grande desabafo. Me deem conselhos, por favor. E assim termina o relato da nossa seguidora de hoje. Amiga, você não tem culpa de nada disso. É, não tem culpa mesmo. Mas, eu pensei que era a história dela. Bom, vou procurar uma história que vai segurar você, eu prometo. É agora ou nunca. Bom, essa daqui eu já tinha visto, só que eu já vi que já tá na parte 3 ou 4. Eu só tinha a parte 1 quando eu vi, então agora eu vou fazer as 4. O áudio tá um pouco baixo, eu aumentei no talo, vamos ver se vai. Que traiu uma macumbeira e pensou que ela nunca ia descobrir. Pobre, a macumbeira. Então, amigas, vou contar um pouco do contexto pra vocês entenderem. A gente já namorava tinha um tempo, já tinha 8 meses, né? Não era um relacionamento, assim, perfeito, né? Nem todo relacionamento é perfeito, mas tinha muita coisa que eu ficava falando, assim, pra ele mudar, né? E ele não mudava. Começando por... Nós já namorávamos há 8 meses e eu não tinha uma aliança. Complicado essa Já história viu de não isso? ter aliança, Por 8 viu? meses, não ter uma aliança, não ter um anel de compromisso, não ter... Assim, nada. Tinha que... Aliança abriu, isso conta. Tinha essa questão da aliança e também tinha que... É complicado. O meu namorado ainda não me deu, mas porque, né, ele gasta muito quando ele vem pra cá e tal. E ele disse que quer me dar uma já de casório. Mas o meu ex-namorado, nossa, eu falava que só ia namorar se tivesse aliança. Ele me enrolou 1 ano. Um chute na bunda. Me traía mais do que o nome da cobra. Deus é mais. Por isso que não queria ter aliança. questão que ele não postava muita foto comigo e eu achava um pouco estranho, porque ele postava foto de tudo, né, com os amigos dele. Ai, mas eu acho até melhor essa daí de não postar foto do que postar e ser uma corna. Melhor em não todos os postar lugares, mesmo. mas nunca postava foto comigo. Então eu ficava tipo assim, ué, por que ele posta de tudo e não posta comigo? Alguma coisa de errado não está certo. Mas relevava, né? Porque quando nós estamos apaixonadas, a gente releva muita coisa, né? Eu sei que Releva, você se apaixonou releva realmente mesmo. por alguém, mas eu já. E eu só continuo. Enfim, ele me chamou pra ir num casamento de uns amigos dele, né? E aí a nossa relação já não tava muito boa. Porém, eu não tava entendendo Cara, eu tô o que tava trabalhando, não sei onde tá seu acontecendo. telefone. O que tava acontecendo, né, Erika? Enfim, ele me chamou pra ir nesse casamento, né? E aí eu me arrumei toda pra ir junto com ele. E quando a gente chegou nesse casamento, os amigos dele estavam lá e a ex-noiva dele também. Hã? Chocou. Me chocou também. A ex-noiva dele tava lá porque ela também era uma das amigas em comum do casal, né? E até então eu não liguei Lé com Cré. Nem tinha percebido que era ela. Quando eu percebi, eu também não fiquei falando nada, sabe? Tipo, ai, meu Deus, só essa aqui. Ué, se ela tá lá, paciência. Ela tá lá, eu tô aqui e seguimos, Vida né? que segue. Porém, ela ficava olhando muito pra gente. Ela ficava olhando assim, full time, o tempo inteiro. E aí aquilo já tava me incomodando, mas eu pensei que era uma coisa mais tipo assim, ela está olhando porque, né, já namorou com ele, hoje em dia nós somos um casal. Amiga, fica pra você entender o rolê todo. Teve uma determinada hora que eu comecei a sentir um aperto muito grande no meu peito. Não sei o que aconteceu, mas estava doendo muito. A gente sabe. Eu comecei a sentir falta de ar, né? Começou a apertar muito e toda hora eu não tava conseguindo respirar direito.
E aí eu falei pra ele, olha, eu tô passando mal, eu tô sentindo um aperto no peito, sabe? E o som falou assim, ó, que foi, amor? Você quer uma água? Você quer alguma coisa? Você quer ir embora, vida? E eu assim, ó, tipo, mano, o que tá acontecendo, né? Eu nunca senti essa dor no peito desse jeito. Aí já era a minha intuição gritando. Eu não sei se vocês acreditam nisso, amiga, mas mulher tem uma intuição mais aguçada. A intuição tem feminina mesmo. é terrível. E ali eu já estava sentindo É alguma coisa, mas braba. eu não soube decifrar o que era, né? Falei pra ele que eu tava passando muito mal e que a gente precisava ir embora daquele lugar. E aí ele topou, né? Falou, vamos embora sim. Fomos pra casa. Isso foi exatamente num domingo, né? Fomos para a casa dele, dormi junto com ele, tive relação com ele, né? Namorado, coisa de namorado normal. Na segunda-feira ele foi me levar no meu serviço, estava tudo bem, beijinho, beijinho, tchau, amor. Quando foi na terça-feira, bomba. ele simplesmente me mandou um texto terminando comigo. Chocou? Choquei também. Mandou um texto terminando comigo. E no texto, ele alegava que ele não tinha dinheiro para bancar uma namorada num momento que ele estava da vida. Eu olhei esse texto, aí eu fiquei assim, ó. Falei, gente, eu não tô acreditando no que eu estou lendo. Eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Eu estava na academia, o cara, ele não teve nem a decência de falar, vamos nos encontrar pessoalmente para eu terminar com você. Ele quis terminar por mensagem. Eu não entendi nada, até porque foi do nada, né? Como eu disse, nós estávamos bem. Foi do nada, ele terminou comigo. E aí eu lembro que eu comecei a ligar pra ele, depois que eu li o texto, né? Eu liguei liguei duas, mulher. liguei 3 vezes pra ele não me atendeu. E aí eu falei, eu tô ligando. Ele não quer me atender porque ele não quer falar, né? E eu não sou besta de ficar aqui igual uma louca, ligando. Eu simplesmente vou deixar as coisas se acalmarem. Liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que o fulano está terminando comigo. Porque foi uma coisa tão do nada que eu pensei até que fosse brincadeira. Acho que o fulano está terminando comigo. Chorando, né, muito nervosa. E aí eu piloto moto, então a minha mãe ficou extremamente mais nervosa ainda, porque ela ficou com medo de eu ir pra casa de moto, né, aconteceu alguma coisa, porque quando a gente tá nervosa, você sabe, né, amiga? Não que eu fosse, mas no nervoso, às vezes a gente tá com a cabeça a mil, a gente não pensa direito no que a gente tá fazendo. Enfim, consegui ir pra casa, eu não moro com a minha mãe, eu moro com o meu pai, e aí eu cheguei em casa simplesmente destruída, né? Eu moro com o meu pai, com a minha madrasta e com 3 irmãs, elas têm praticamente a mesma idade que eu, e eles me consolaram muito, né? Eu falei, gente, eu acho que o fulano terminou comigo. Mostrei a mensagem pra todos eles, porque... Ficou sem acreditar, né? Tava com uma semana tão boa, nada aconteceu. A não ser ver a ex aquele dia, né? Falou, começou a falar, ele é muito feio pra você, que bom que ele terminou, porque aí foi começa, o né? da sua vida, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, pai, que isso? E as minhas irmãs também começaram a zoar, falando, ainda bem que ele terminou, porque ele era muito feio, ele não te tratava bem, e que não sei o que, começou a despejar as coisas, e tipo assim, gente, o que vocês via que eu não via? Mas, como eu disse, né, quando a gente tá apaixonada, a gente ignora todos os sinais para ficar com uma pessoa. Ok, amiga, isso foi na terça-feira. Eu não preciso nem falar que acabou com a minha semana, né? Acabou com a minha semana. Na quarta-feira eu já acordei chorando e eu sou do tipo de pessoa que eu fico doente. Quando eu estou muito mal emocionalmente, eu sou do tipo de pessoa que fica doente. Então, Cai a imunidade, cai tudo. Dói, a cabeça dói, não consigo trabalhar direito, não consigo fazer nada direito. E aí eu acabei passando no médico e aí a médica me afastou por uma semana, né? Então foi exatamente essa uma semana que eu fiquei na fossa. Na quarta-feira eu já estava em casa, então eu acordava chorando e eu ia dormir chorando. Isso foi, acho que, nossa... E o médico super bonzinho, deu um atestado término. Quinta-feira eu acordei chorando, fui dormir chorando. E assim, ele não me respondeu. Ele não respondeu as minhas mensagens, ele não retornou as minhas ligações. E aí eu fiquei com um ponto de interrogação enorme, porque, tipo assim, além de você não terminar pessoalmente, você termina por mensagem e você dá um ghost na pessoa, a pessoa vai ficar maluca, né? Então eu só sabia chorar, ficava vendo se ele mandou mensagem o tempo todo e ficava, tipo, pedindo pra Deus e o mundo, quando eu falo Deus e o mundo, a espiritualidade me ajudar a entender o que estava acontecendo, né? Eu sou muito religiosa, então eu ficava pedindo pra eu entender o que estava acontecendo, porque eu não tinha entendido, não estava entendendo.
Enfim, aí eu lembro que na sexta-feira, tipo, ele terminou comigo na terça. Quando foi na sexta-feira, eu estava stalkeando ele e ele não postava nada. Não postava nada pra mim, né? Porque ele me privou dos stories dele, ele privou a minha família dos stories dele, mas ele não contava que eu tinha o quê? Um fake. Ai, mas isso é imaturo. Problema seu, quer saber que cara deu que deu o macho, né, gente? Aí entrei pelo meu fake e eu vi que ele estava simplesmente postando foto dele. Se não sou eu olhando, assim, ó, não sou eu. Tô solteira, tô feliz, tô vivendo. E eu tava de cama na fossa. Eu tava tomando no meu... Aí vi uma foto dele todo bonito lá. Todo bonito não. Todo bonito não, pera lá. Eu vi uma foto dele todo arrumado no espelho, com música de solteiro. Eu falei assim, pô, caramba, né? Eu tô aqui de cama e o cara tá lá feliz, postando vídeo dos amigos dele. Aí, tudo bem. Eu tudo na merda, mas tudo bem. Nesse tempo, porque eu não queria postar nem que sim, nem que não. Não queria postar nem que eu tava bem, nem que eu tava mal, sabe? E também não queria postar nenhuma indireta. Eu queria, sabe? Eu queria sumir do mundo, na verdade, amiga. Porque mulher, quando tá sofrendo, a gente não quer ficar mostrando que a gente tá sofrendo. Tem umas que quer sim, posta até chorando. Então eu queria que passasse, só que... eu falava, ai, quando que vai passar? Quando que vai passar? Gente, não é assim, né? Ai, terminou na terça, na sexta-feira, tá superado. A não ser que você seja homem. Bom, amigas, esse vídeo já tá quase dando 10 minutos, então eu vou ter que fazer parte 2. É uma história muito longa, mas acompanha, porque você vai ver o plot twist no final, tá? Não chegou nem perto da traição ainda, mas eu preciso contar tudo muito detalhado pra vocês entenderem, tá bom? Então, procura aqui no meu perfil que já tem parte 2. Porque pro cara chegar em mim e falar que tá terminando comigo por causa de dinheiro, eu não sou nem sua esposa. Você me banca? Não, então, por dinheiro, não é. Parte 2 de quando o meu ex traiu uma macumbeira e a macumbeira descobriu. Pobre, a macumbeira sou eu. Então, amigas, continuando, eu estive sem o meu Instagram, né? Eu preferi me abster desse rolê todo e fiquei quieta na minha, né? Mas o que ele a melhor coisa. fotos no Instagram, ele estava vivendo. Ok. Né? A vingança é um prato que se come frio, já dizia Seu Madruga. Isso foi Seu Madruga, muito bom. No final de semana, da semana do término, a gente tinha uma viagem marcada com a minha família, né? Então, assim, o querido, ele já tinha me ferrado de todas as formas e ainda me deixou com uma dívida da casa que a gente iria que ele não pagou, né? Mas tudo bem, dinheiro era o menor dos meus problemas nessa hora. O meu problema era totalmente emocional. Eu não queria sair de casa, né? E aí entra uma parte muito fofa da minha história, que a minha família esteve comigo esse tempo inteiro, né? A minha mãe, o meu pai, a minha família toda esteve comigo. E isso me ajudou muito, muito mesmo. E aí eu não ia nessa viagem de forma alguma, mas meu pai veio aqui na casa da minha mãe, porque eu tava de cama, né? E aí eu preferi ficar aqui, não na casa dele. Mas ele veio aqui e conversou comigo. Falou assim, olha, Stephanie, você já deixou o fulano ferrar a sua vida amorosa. Ele vai ferrar a sua vida inteira. Você não vai trabalhar, você não vai passear, você não vai fazer mais nada. E aí isso meio que deu um chacoalhão na minha cabeça, sabe? Então, hashtag quem tem pai tem tudo. E nesse meio tempo de, ai, como estou sofrendo pelo meu ex. Tá, vai! Tirei a aliança da bio. E aí parece que, sei lá, gente, os caras ficou maluco, né? Não querendo me gravar, pelo amor de Deus, né? Que eu sou querida. Mas o meu ex-ficante me mandou uma mensagem, tipo assim, oi, tudo bem? Vi que você tirou a aliança da bio. Se você quiser conversar, se você quiser chorar no meu ombro, eu estou aqui. Brincadeira, gente. Mas foi uma pessoa que me ajudou muito também. Não como ficante, mas como amigo. Ele tava ali o tempo todo me mandando mensagem, perguntando como que eu tava, se eu precisava de alguma coisa. Enfim, voltando para a história. Fui viajar com a minha família, sábado e domingo. Foi uma viagem para São Roque. Para quem não conhece, São Roque é a cidade dos vinhos. E meu pai falou, se você quiser chegar lá, tomar vinho, chorar, tá tudo bem, a gente não vai te julgar. Então eu fui e foi dito e feito, né? Eu não estava bem emocionalmente, então eu lembro que, vou deixar até uma foto aqui pra vocês. Eu tomei vinho, chorei na hidro, aquelas coisas, né? Melhor do que chorar na cama. Chorei na hidro, assim, cheia de vinho na cabeça.
E aí, né, Maravilhosa. tudo bem. Já estava passando, já estava melhorando. E é aí que entra a espiritualidade na história do meu chefe. Porque, né, lembra que eu disse, eu sempre fui muito religiosa, assim, eu tenho essa conexão com a espiritualidade e eu sempre pedi pra me mostrar o que estava acontecendo por trás dos meus olhos que eu não estava vendo. E aí eu chorava muito, sabe? Pedia pra Deus me mostrar, pedia pros meus guias me mostrar o que estava acontecendo, né? Ficava mal, tal. Enfim, eu tenho uma amiga que ela é cartomante e é óbvio, né? Você vai ver a sua amiga mal, chorar e você não vai querer jogar a carta pra ela pra descobrir o que aconteceu, você vai querer fazer isso. Vai. E aí eu lembro que ela falou pra minha mãe, né? Porque a minha mãe também estava muito preocupada comigo, comentou com ela, você tá passando por um momento difícil, porque não sai na rua, querer sair, né? Quem dirá. Enfim. Aí a minha mãe falou, olha, essa aqui tá passando por um momento muito difícil, tal, ela falou assim, fala pra Stephanie vir aqui, eu quero jogar carta pra ela. E aí chegou o grande dia que eu fui lá jogar cartas. E assim, Nossa, aí foi. só faltou sair nome nas cartas, só faltou dar um tapa na minha cara pelas cartas, né? Porque é babado, viu? Bom, nas cartas saiu que ele tinha me traído e que ele tinha me traído com uma pessoa. Sempre sai assim, que ele me traiu com uma pessoa anel, né? Então alguém que ele já teve um relacionamento de anel. Comigo, não teve relacionamento nem de anel, nem de... Amiga, volta. Com alguém que ele já tinha tido um relacionamento de anel. E, né, eu pensei em quem? Na ex-noiva. Gente, não tinha outra pessoa. Não vocês tinha nem viram? outra pessoa. Por isso que eu disse. Por isso só que você falta ficou mal pra nome. caralho lá. Tinha dito também que ele estava com ela, né? Ele estava com ela nesse nosso término. E que notícias chegariam. Falou isso, falou algumas Notícias outras chegaram, coisas pelo também, jeito. mas isso não convém, né? Convém aqui o contexto do vídeo. E aí eu falei assim, tudo bem, né? Notícias vão chegar, então ok. A notícia que eu estava esperando chegar, amiga, era que ele ia assumir ela. Não tinha o que eu esperar, né? Ele ia assumir ela de novo e eu ia ficar com a cara de trouxa. Mas você não engana uma mulher que é macumbeira. Você não engana uma mulher que tem guia, porque eles não vão deixar isso acontecer. Continuei vivendo a minha vida muito plena, continuei sem postar nada no Instagram, nem que sim, nem que não. Continuei chorando também, né? Porque eu não vou pagar aqui de durona falando, já tinha superado. Não, continuei chorando. O meu ex-ficante continuou me consolando. E a minha família também. Quem tem ex tem tudo? É o que ela então, diz. eu tava colocando muito Deus movimento é na minha mais. vida pra eu não ficar só pensando no que tinha acontecido. Conta! E aí, exatamente 15 Essa parte dias não precisava ter depois, contado. o desquerido me mandou uma mensagem falando, oi, tudo bem? Vamos Nessa hora, conversar? meu coração gelou, a barriga doeu na hora, tipo assim, acho que ele tá me mandando mensagem porque ele quer devolver as minhas coisas que estão lá. Mas você entendeu que foram 15 dias sem contato nenhum? Eu não fui atrás dele, eu não postei nada e eu também não ficava correndo atrás, eu não ficava ligando, porque pra mim, cara, a pessoa já me humilhou. Eu Vai vou bater atrás mais. de ficar pra baixo Tá do certo, ela foi cavalo? forte nesse Não, ponto. Ela eu ligou só ia ficar 2 vezes, ligando ele não pra ele, atendeu, eu ia foda-se, ficar ela não fez mais mandando nada. mensagem, eu sou desse tipo de pessoa, né? Já me humilhou? Ok, eu não vou ficar atrás pra você me humilhar mais ainda, porque eu também sou idiota. A né? vida Eu que sou segue. leonina. E aí ele me mandou uma mensagem falando, oi, tudo bem? Aí eu bem, plena, né, respondi, oi, tudo bem, e você? Ele falou assim, não, eu não estou bem. Sério, querido, que você não tá bem? Por que você não tá bem? Até parece que terminou um relacionamento, né? Bem que dizem que o tempo dos homens é diferente do nosso, né? Porque 15 dias depois, pra você sentir saudade, pra você ver que você não tá bem. Ixi, filha, tem gente que demora até 10. Já falou. Aí falou que não estava bem, já mandou o papo reto, um texto gigantesco falando que terminar comigo foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Que ele estava completamente arrependido e que ele me queria de volta. A outra não quis Tá. ele. Que mais? Logo de cara que eu vi essa mensagem, eu falei, pô, caramba, eu estou ficando bem e o cara volta,
né, pra falar Pra atazanar. que ele se arrependeu de ter terminado comigo, se arrependeu 15 dias depois, ok, continuei minha vida como se ele não tivesse mandado aquela mensagem, fui atender os meus pacientes, e aí eu falei assim, olha, mais tarde eu respondo essa mensagem, né, mais tarde eu resolvo. Enfim, trabalhei o dia inteiro, mas eu já sabia o que eu ia responder pra ele, né, e aí peguei o celular e comecei a mandar as mensagens, falando assim, olha, fulano, eu entendo o que você tá passando, porque eu já passei isso nas últimas semanas, né? Ele falou que ele tava muito mal, que não tava conseguindo dormir os meus dias olhando. Sério, querido? Tô brincando. Brincadeira, calma, brincadeira. Enfim, eu tava muito mal, que ele não estava conseguindo dormir, que ele não estava conseguindo trabalhar, que ele não estava conseguindo comer. E eu falei, eu te entendo, porque eu passei exatamente por isso, do mesmo jeito que você tá falando. E não é fácil, né? Mas é uma coisa que eu não quero. Eu acho melhor a gente continuar assim, né? Cada um seguindo o seu caminho e vamos ficar assim, tudo bem? Forte. Aí o homem doidou, né? Aí o homem doidou. Porque, tipo assim, eu termino com a menina. Ela, né, tipo, não vem atrás de mim. Ela não posta nada no Instagram. Então eu não sei se ela tá bem ou se ela tá superando nos braços de outro. E aí quando eu volto pra Ela não me tipo, quer? eu sou o amor da vida dela. E quando eu volto pra ela, ela não quer voltar comigo. O que aconteceu? O que aconteceu? A mente do cara vai explodir. Fica o ego maluca. do homem é muito frágil, vocês sabem disso. Então a mente dele fez buf. Mais uma vez, amiga, está dando os 10 minutos. Então, parte 3 pra você saber dessa Parte fofoca. 3, Eu espero bora que pra seja a parte última parte, 3. tá? Acompanhe até o final pra você ver o plot twist da história inteira. Eu quero ver, eu quero ver, eu Não vai dar quero. pra contar na segunda parte, você tá vendo, né, amiga? Bora Eu pra não tô parte inventando, 3, não. gente. Porque pro cara chegar em mim e falar, Parte 3. esposa, você me banca? Então é aí que começa a hora de como eu descobri que eu estava sendo corna. Parte 3 do dia que o coração Bora, do diva. Luiz traiu uma Conte, macumbeira e a conte, macumbeira conte, era eu. conte. Amigas, quando esse homem pediu pra voltar e eu disse que não, ele endoidou. O ego dele foi assim, no chão, né? E a cabeça dele e explodiu. E é aí que começa a maior loucura de todas. Gente, ele me mandava textos e textos e textos o dia inteiro. Um dia depois que eu falei que eu não queria voltar com ele simplesmente apareceu na frente da minha casa, né? Levou um buquê de flores, falou que ia conversar comigo e tal. E aí eu falei assim pra ele que tudo bem a gente conversar, né? Aí eu lembro que eu entrei no carro dele e aí ele falou, né? Tô muito arrependido, sinto muito sua falta, trouxe flor pra você. E quando a gente namorava, você me dava flor quando? Me deu flor uma vez, em 8 meses. Em 8 meses me deu flor uma vez. Aí depois que termina, flor, calma, você vai entender. E aí, quero muito voltar, que não sei o que. Eu falei assim, ai, fulano, olha, eu vou pensar, tá bom? Eu vou pensar. Gente, esse homem, ele começou a chorar na frente. Chorar, tipo, ai, eu te amo, ai, não me larga, ai, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Eu fiquei só, Sei. para. Que isso? E aí continuou a saga, né? Tinha vezes que eu estava dormindo de madrugada e ele me ligava, tipo, começava a me ligar, e eu acordava, ele falava, ai, onde você tá? E tipo, falava assim, meu, eu tô aqui no seu trabalho, de tá, quando você vê a pessoa que você gosta ali na sua frente chorando por uma coisa muito terrível. E os meus guias assim, ó, não entender nada. A gente foi se encontrar, e aí a gente tava dentro do carro, conversando e tal. Eu falei assim, aí, fulano, o que aconteceu? Aí ele, então, tô com uns problemas de dinheiro mesmo, eu tô sendo procurado judicialmente, e a polícia já foi na minha casa, que não sei o que, que não sei o que. E tipo assim, ó, ai, que história triste, né? A história do boi dormir. Eu falei assim, olha, fulano, eu acredito em você. Quando a gente tá com problema de dinheiro, realmente, a gente fica maluco das ideias. Mas não é só isso. Não é só isso. O que aconteceu? É só isso, preta, não aconteceu nada. É só isso, eu tô com problema de dinheiro e que não sei o quê. Falei assim, tá bom. Eu podia chegar nele e falar assim, olha, nas cartas saiu isso, isso e isso. Ele ia te chamar de louca. Porque ele fala o quê? Que eu estava louca, que eu estava maluca. Gente, já sei o que ela vai dizer, sabia? Eu Porque joguei um verde. homem Eu é joguei um verde. tudo igual, Falei só. assim, olha, fulano, tudo bem. Eu acho que você ficou com a fulana depois que a gente terminou. Você tá maluca. Eu não fiquei com ela, você tá maluca. Eu não fiquei.
Ah, você não ficou? Então me dá aqui seu celular que eu vou ligar pra fulana, tá bom? E aí a gente vai confirmar as ideias. Aí ele, assim, fiquei, mas foi só uma vez. Então estamos chegando perto do que eu quero. Novamente, eu não podia falar assim, minhas cartas saíram do... Peguei o celular do querido. Tem que degrau por degrau. E liguei pra fulana, do celular dele, né? Porque do meu não, quando sou uma idiota. Liguei do celular dele. Aí ela atendeu. Alô? Rapariga, não sabia nem quem era. Não sabia que era eu, né? Quem era eu, ela sabia. Porque santa ela não é, tá? Que ela estava fazendo sabendo. Enfim, liguei pra fulana, né? Oi, fulana, tudo bem? Olha, eu estou aqui com o fulano e ele está chorando, pedindo pra voltar comigo, dizendo que ficou com você apenas uma vez depois que a gente terminou. É verdade? Talvez eu tenha me passado um pouco, né? Talvez eu tenha, perdido a minha razão ligando pra ela. Mas eu queria ver ele mentir na minha cara. E, amiga, ele mentiu. Não só ele. Não só ele. Ela também. Então, safado com safado. Aí ela no telefone falou assim, é isso mesmo, fulano? É isso mesmo? Aí ele teve a cara de pau de falar assim, sim, é isso mesmo. A gente ficou só uma vez e eu amo a Stephanie, eu quero voltar com a Stephanie, ela é a mulher da minha vida. Eu falei assim, olha, ela não precisa saber disso. Ela não precisa saber disso. Aí, ok, ela desligou o telefone e começou a mandar umas mensagens pra ele, porque eu estava com o celular dele. E ela começou a mandar umas mensagens, tipo assim, olha, tudo bem que você quer voltar com ela, eu entendo, mas agora não vai ser mais do jeito que era, tá bom? Agora vai ser diferente. Naquilo eu já deveria ter pegado, só que eu tava tão assim, tão cega de querer acreditar nele, que eu deixei passar. Gente, ela voltou com ele. Ele não respondeu as mensagens dela, simplesmente, né, deixou pra lá. E aí a gente continuou esse dia juntos. Eu lembro que eu caí no erro de fazer o quê? De dormir junto com ele, né? Acabei dormindo junto com ele nesse dia. E aí o tempo inteiro eu falava, eu tenho mais alguma coisa pra saber? Não, não tem. Eu estava cogitando a possibilidade de voltar com ele. Não ia ser uma coisa assim... Não ia ser uma coisa assim, tipo, voltei, mas eu estava pensando na possibilidade. Porém, né, lembra, amigas, que eu falei no meu ex-ficante, eu já estava bem envolvida com o meu ex-ficante também. E o cara, assim, era um querido comigo. Ele estava ali pra tudo, e aí eu me apeguei muito nisso, sabe? Tipo, um cara que me ajudou muito, muito mesmo. Então eu lembro que na conversa com realmente acho que matou, né? Porque eu lembro que eu falei assim, eu daria de tudo pra gostar do meu ex-ficante da mesma forma que eu gosto de você, porque isso mudaria tudo, né? E aí ele ficou meio assim, né? Tipo, engoliu seco e ok. Fomos dormir juntos, perguntei o tempo todo, tem alguma coisa mais pra eu saber? Tem alguma coisa que eu tenho que saber? Tem alguma coisa? Não, não tem, não tem. Ok, dormimos. No outro dia, eu acordei com uma mensagem no meu celular da fulana, falando assim, oi, eu posso te ligar? Já que ele não te contou a verdade, eu quero te contar. Falei, porra, amiga, agora? Agora que eu já passei a noite com ele, eu já, né, fiz tudo que eu tinha que fazer, eu contar agora? Agora, querido? Podia ter contado antes. Novamente está dando os 10 minutos, não vou conseguir contar a história inteira, porém a última parte é ao final, eu prometo, tá bom? Fica pra você ver o plot twist no final, mas você já imagina o que vai acontecer, né? Então, vem Bora ver pra parte. quarta e que última começa parte, a hora de gente. como eu descobri. Bora. Última parte. Última parte da história de quando meu ex teve a coragem de trair uma macumbeira, ele pensou que ela não ia descobrir. Bom, amigas, então a ex dele me ligou, né? E aí ela falou assim, olha, já que ele não te contou a verdade, então eu quero te contar. Eu falei assim, pode falar. Só que ela não imaginou que eu estava com ele. Eu estava com ele, né? Ele ia me levar no serviço, então ele estava escutando tudo. Aí ela falou assim, a gente não ficou só depois que vocês terminou. A gente já estava ficando antes de vocês terminarem. Inclusive, ele me pediu ajuda pra terminar com você para ficar comigo. Tá chocada? Eu também. Amiga, como que um homem
é capaz de ser tão lixo nesse nível? Como que um homem é capaz de ser tão lixo nesse nível? Respirei fundo e falei assim, olha, o que você tá me falando é uma coisa muito séria. Você tem como me provar? Ela falou assim, tenho. Vou te mandar os prints. Eu falei assim, tá bom. E o querido do meu lado, dirigindo, eu acho que... Eu nem sei o que tava passando na cabeça dele, mas eu estava a ponto de capotar o carro comigo e com ele. Eu não sei se ele tinha noção dessa gravidade. Mas Deus é muito bom comigo. Passou a mão na minha cabeça e falou, filha, calma. Recebi todos os prints no meu celular. Ele terminou comigo, vamos supor, ele terminou comigo dia 5. Dia 6, ele tava na casa dela. Dia 7, ele tava na casa dela. Eu estava chorando de cama e o querido estava chorando de cama também. E aí eu vi todos aqueles prints dele, todos aqueles dias na casa dela, né? E aí eu lembro que eu questionei ele, e aí ele falou, né? Tipo, não tinha pra onde correr. Tipo, Teve que assumir, né? Mas eu me arrependi. Ah, o famoso me arrependi. Eu lembro que eu falei assim, você vai mostrar que você Vai lá com a Kenga. Porque comigo você não vai mostrar, não. Vai mostrar pra outra, né? Pra mim, não. Pelo amor de Deus. Falei pra ele me levar pra minha casa, porque eu não aguentava estar no mesmo lugar que ele, de tanto nojo que eu tinha da cara dele. E aí ele, não, por favor, por favor, por favor. Eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. Eu quero muito voltar, eu quero muito te mostrar que eu mudei. E assim, eu não julgo quem já desculpou traição. Eu realmente não julgo, né? Porque tem situações e situações. Só que pra você perdoar uma traição, você tem que perdoar de coração. De verdade. Tipo assim, Se não for pra perdoar, nem perdoa. É o E caso. eu não sou do tipo de pessoa que perdoa e esquece. Dá duas uma. Ou toda vez que a gente brigasse, isso ia ser uma questão... Vir falar brigar, dessa merda. ou eu ia querer dar o troco. E aí acaba descendo o mesmo nível, né? E eu acho que isso é um pouco péssimo. Acho não, é péssimo. Enfim, me deixou na minha casa. E aí eu lembro que, assim, o baque maior foi exatamente ver o que eu pedi pra ver na minha frente, né? Porque o tempo todo eu pedi pra ver. E quando você pede pra ver, Deus te mostra, né? Mostra. Pede pra ver, Deus te mostra. Então, se você não tem culhão... Se não mostra, você procura e você acha. Não peça. E aí eu lembro que ele ficou mandando várias mensagens ainda, gente. Como que eu, minha cara de pau? Ficou mandando várias mensagens ainda, sabe? Tipo, me desculpa, me perdoa. Foi diminuindo a frequência de mensagens. Mas é uma coisa que até hoje ele vem atrás de mim. Aí, no ano novo também, eu tive muita mágoa, mas é uma coisa que eu pedia muito pra Deus. Então, depois disso, aconteceu muita coisa na minha vida pra melhorar a minha vida. Mas ele me pediu e eu já falei que eu já desculpei. Mas é uma coisa inevitável, né? O troco vem. Então, quem já é amante, quem já adianta você plantar a banana e querer colher, tá aqui. O troco vem. O troco vem. A pior das coisas é saber que o troco, às vezes, ele não vem da forma que você plantou. Tipo assim, eu botei um chifre e lá na frente eu tomo um chifre e tá tudo certo. Não é assim, não. O troco, ele vem pior, o universo, ele devolve 10 vezes pior. Às vezes, eu não estou desejando nada, tá? Mas às vezes vem de uma forma que a gente não espera. A gente está passando. Então, essa foi a história do meu chifre. Amiga, terrível, né? Essa história é uma fofoca, assim, muito bem fofoca. Se não tivesse acontecido comigo, eu queria que tivesse acontecido com outra pessoa perto de mim pra me saber essa fofoca inteira. Por isso que eu estou aqui te contando, entendeu? É isso, um beijo. Até a próxima. Boa. A última parte da história de Gente, essa foi a história da Stephanie. Ele pensou que ela não ia... Essa foi a história da Stephanie, cara. Pede pra Deus pra você ver, pede. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada por ficarem até aqui. Curta, comenta, compartilha. Beijos. Eu ia falar beijão, mas eu falei beijos. Não sei como ficou.